Nessa segunda aula, nós vamos trabalhar com o segundo nível de leitura, que a gente chama de compreensão. Tá? Para você entender esse nível, primeiramente, você tem que lembrar que todo texto ele traz informações do contexto externo em que ele foi produzido. As informações de época, a situação política, econômica, social, as características do momento histórico, das ideologias que predominavam, as informações do autor, os pontos de vista do autor, tudo isso faz parte do contexto. E uma boa leitura passa, primeiramente, pelo nível da apreensão, que nós vimos, que é a captação das informações internas do texto, e num segundo nível, num segundo momento, pelo nível da compreensão. Nesse segundo nível, o leitor irá relacionar aquelas informações captadas no primeiro nível, na apreensão, no texto, com o amplo universo de conhecimento e experiências que ele possui para relacioná-la com essas informações de contexto, de época, e assim chegar a uma compreensão mais ampla, mais completa, mais profunda daquele texto. Existem algumas questões que cobram quase que exclusivamente essa capacidade de relacionar as informações obtidas do texto com as informações de contexto. Eu selecionei para vocês aí, para a gente trabalhar como exemplo, uma questão da Unicamp. Dá uma olhadinha aí nessa questão, ó. Você tem uma imagem, eles pegaram uma imagem, onde tem um cartaz, seguro morreu de tédio, o que importa aqui é o cartaz, e aí colocaram a seguinte introdução, ó. A intervenção urbana reproduzida acima foi criada pelo Coletivo Transverso, um grupo envolvido com arte urbana e poesia, que afixou cartazes como esses em muros de uma grande cidade. Aí as duas perguntas, ó. Que outro texto está referido em seguro morreu de tédio? Observe, gente, que o texto é muito curtinho, é uma frase apenas, seguro morreu de tédio. E aí eles perceberam que esse texto foi criado a partir da relação com um outro texto pré-existente. Então eles perguntam, ó, que outro texto está referido em seguro morreu de tédio? E a segunda parte, a relação entre os dois textos, a do cartaz e aquele a que ele remete, é importante para a interpretação dessa intervenção urbana? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Essa questão, eu até fiz um comentário outro dia, coloquei aí no YouTube. Ela é um tipo de questão, gente, que cobra do aluno um conhecimento que é muito raro nos adolescentes, nos jovens de hoje. O conhecimento de uma cultura tradicional de provérbios, de ditados populares, que os mais antigos conhecem, mas que os mais jovens às vezes desconhecem absolutamente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o texto original, a frase original, o provérbio original. O outro texto referido seria seguro morreu de velho, tá? Um ditado popular, que tem um determinado sentido. A partir disso, o Coletivo Transverso fez uma releitura desse provérbio. A primeira pergunta, ó, que outro texto está referido em seguro morreu de tédio? O outro texto referido, quer dizer, a base para a criação desse seguro morreu de tédio foi esse provérbio popular, que é seguro morreu de velho. Para deixar a resposta mais adequada, a gente cria uma frase completa. Então, o texto seguro morreu de tédio é uma reescrita de um conhecido provérbio da cultura nacional. Seguro morreu de velho. Agora, para você responder a segunda questão, primeiramente você tem que saber o sentido dessa expressão seguro morreu de velho. Senão você não vai conseguir entender essa interpretação que foi feita pelo Coletivo Transverso, certo? Então, seguro morreu de velho é um ditado popular, é um provérbio popular que tem o sentido de que a pessoa que se arrisca menos, que procura viver com maior cuidado, com maior segurança, vive mais, acaba morrendo de velho, na velhice. Tá? Esse é o sentido. Então é um sentido que procura defender a ideia de viver cautelosamente, viver com segurança, sem correr grandes riscos.
Aí fica mais fácil de entender o sentido da frase criada pelo coletivo transverso. Seguro morreu de tédio. O que eles querem dizer? Na verdade, eles estão subvertendo a lógica, o sentido original. Viver com segurança, com cuidado, pode te levar a uma longevidade, né? Você viver mais, né? Porque você viveu sempre com segurança, com cuidado. Mas, na verdade, o que o coletivo transverso está questionando é se vale a pena viver uma vida em completa segurança, sem correr nenhum risco, porque isso causaria um enorme tédio. Então, eles criaram essa expressão, seguro morreu de tédio, né? Defendendo a ideia de que é preferível correr riscos, né? Viver com mais emoção, do que viver uma vida entediante, sem emoções, sem adrenalina. Veja, a pergunta diz o seguinte, a relação entre os dois textos, a do cartaz e aquela que remete, é importante para a interpretação dessa intervenção urbana? Você tem que dizer sim ou não e justificar. Uma possível resposta é isso aqui, ó. A relação entre os dois textos é fundamental para a interpretação dessa intervenção. O provérbio original defende a ideia de que devemos viver prezando sempre pela segurança, evitando riscos e perigos, e assim morrer na velhice. Já o texto criado pelo coletivo transverso subverte esta lógica, dando a entender que viver dessa forma seria extremamente entediante, promovendo assim uma vida de aventuras e desafios. Entenderam? Observe, gente, que esse tipo de questão depende quase que exclusivamente de um conhecimento extratexto, de informações extratexto. Quem desconhece esse provérbio original, seguro morreu de velho, não consegue resolver essa questão. A partir do momento que você conhece, fica mais fácil de entender a intervenção feita, a subversão feita no provérbio original. Então, é um belo exemplo de questão que cobra o segundo nível de leitura, ou seja, o nível da compreensão. Ok? Eu espero você no próximo módulo, onde nós estaremos trabalhando com os principais erros de interpretação, de entendimento de texto. Até mais!